Sexta-feira, 16 de julho de 1936. Santo do dia. Do Carmo em Fátima. Qual é a razão disso? Que relação existe entre essa aparição dela como Nossa Senhora do Carmo e a mensagem de Fátima que ela naquela ocasião revelava? Tanto mais que era muito claro que ela queria criar uma nova, queria instituir uma nova invocação para si. Habitualmente, a toda aparição de Nossa Senhora corresponde uma invocação. Lourdes, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, e assim por diante. Mas, no caso de Fátima, ela mesma apareceu com um hábito novo, que é o hábito que os senhores já conhecem, branco, com uma fímbria dourada, com os desenhos dourados. Ela apareceu com um hábito novo, que indica mais definidamente a novidade da invocação do que, por exemplo, em Lourdes, onde ela apareceu vestida como se apresentam as imagens a propósito do culto da Imaculada Conceição, com uma túnica azul, branca, um cinto azul, e dizendo no dialeto basco que Santa Bernadette falava: eu sou a Imaculada Conceição, quer dizer, relacionando com uma invocação anterior. Em Fátima não, constitui-se uma invocação inteiramente autônoma, não subsidiária de nenhuma outra. Apesar disso, Nossa Senhora apareceu 2 ou 3 vezes com características lembrando outras invocações. Certamente Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Rosário, né, Dr. Borelli? Qual eram outras? Eu sei que essa memória, mas acho que era Nossa Senhora das Dores e uma terceira Nossa Senhora das Dores, Fátima e Rosário. No Milagre do Sol, ela aparece representando os 3 mistérios. Os mistérios gordosos, dolorosos e gloriosos. Sei. Nos mistérios dolorosos, ela aparece como Nossa Senhora das Dores. Sei. Nos gloriosos, como Nossa Senhora do Carmo. Agora, no primeiro, não me lembro exatamente com que apresentação era. Pois não. E pelo dado que o Dr. Borelli estava dando, que não estava na minha memória, mais péssima do que a dele, é que ela, quando apareceu com o hábito do Carmo, ela apareceu a propósito dos mistérios gloriosos. Para todas essas coisas tem sua razão de ser. Por que apareceu ela como Nossa Senhora do Carmo a propósito dos mistérios gloriosos? Que relação há entre Nossa Senhora do Carmo, mistérios gloriosos e Nossa Senhora de Fátima? Eu queria dizer uma palavra aos senhores a respeito disso, para os senhores verem essa concatenação como é bonita. Nossa Senhora do Carmo corresponde à invocação de Nossa Senhora enquanto do Monte Carmelo, no Oriente, onde os senhores sabem que os israelitas de Elias residiam e onde eles esperavam a Virgem Mãe que deveria vir. Quer dizer, a primeira devoção, o primeiro filão de devoção a Nossa Senhora que houve foi, séculos antes do nascimento dela, os filhos do profeta Elias que esperavam por ela. Esta devoção deve ter se dado no interior da sinagoga com toda espécie de dificuldades e objeções. Porque a sinagoga, cada vez mais fechada a sua própria missão, cada vez mais fechada ao seu próprio espírito, teria que ter ódio a esse filão carmelita que pronunciava a Virgem Mãe, como depois os hereges de todos os tempos tiveram ódio à devoção a Nossa Senhora. Uma coisa é ligada à outra. Eles deveriam ser perseguidos, eles deveriam ser mal vistos. Apesar disso, e na humildade dessa situação, eles previam que Nossa Senhora viria. E de fato Nossa Senhora veio. E não só Nossa Senhora veio, mas ela recebeu a maior glorificação que jamais uma criatura pode ter, uma mera criatura pode ter recebido. Ela nela se encarnou o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela se tornou a esposa do Divino Espírito Santo. E como os senhores sabem, depois a morte dela, que ela teve porque ela quis, foi uma morte suavíssima, a tal ponto que a Igreja, na sua linguagem incomparável, nunca fala de morte de Nossa Senhora. Os senhores nunca ouviram falar de morte de Nossa Senhora. Os senhores deveriam ter ouvido falar da dormição de Nossa Senhora. Dormitio, Beata Maria Virgens, se diz em latim. Quer dizer, no sono, a morte dela
de tal maneira, por assim dizer, foi leve, embora fosse uma morte efetiva, uma separação efetiva e ipsofato completa entre a alma e o corpo, de tal maneira foi leve que se fala da dormição dela. E ela ressuscitou depois, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não se ressuscitou a si mesma. Ela foi ressuscitada por ele, mas ela depois subiu ao céu como ele. De maneira que ela teve a maior das glorificações. Uma ressurreição à maneira de Nosso Senhor e depois uma assunção ao céu, que era a maneira da ascensão dela. Ascensão quer dizer, ela, por seu próprio poder, subiu ao céu. Assunção, Nossa Senhora foi levada ao céu pelos anjos, por ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora da Assunção, é também chamada, na linguagem antiga, Nossa Senhora da Glória. Quer dizer exatamente da glorificação. Então, o desfecho da história do Carmo pode ser o desfecho da vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora terminou sua vida e, com isso, o Carmo do Antigo Testamento terminou essa etapa de sua existência e terminou na glória. Os senhores estão vendo, então, a relação entre o Carmo e a glória. A devoção perseguida, fiel, profética, que vai lutando até o momento em que ela é confirmada por Deus Nosso Senhor e no mais alto dos céus ela brilha. Da perseguição, da penumbra, do ostracismo, do isolamento, ela caminha passo a passo no meio das lutas e vai até a glória. Bem, depois recomeça a história do Carmo. Os senhores já conhecem bem isso. A Ordem do Carmo constituiu-se na Igreja Católica, separada da sinagoga e nascendo dos restos que ainda ficavam fiéis da sinagoga. A Igreja Católica formou-se e, com certeza, com a participação de muitos discípulos de São João Batista, porque São João Batista foi ele mesmo carmelita, com muitos discípulos de São João Batista constituiu-se a Ordem do Carmo. E com certeza esses primeiros carmelitas da Igreja Católica tiveram a alegria de cultuar Nossa Senhora ela presente. Quer dizer, no Novo Testamento, a glória e a alegria dos carmelitas não era de estarem aos pés de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, rezando, que é a glória que nos toca a nós, mas era uma glória muito mais insigne, é de estar aos pés de Nossa Senhora mesma e de haverem, eventualmente, presidindo as reuniões deles, enquanto ela a plenitude da esperança deles. Vocês podem imaginar o que eram as reuniões do Carmo nesse momento. Nada nos impede de imaginar Nossa Senhora subindo o Monte Carmelo e ali presidindo uma reunião de carmelitas. E nada nos impede de imaginar a alegria do profeta Elias, que não se talvez presente nessa reunião do Carmo. As hipóteses, mas hipóteses piedosas, cheias de sentido, que a esse respeito se podem fazer, são inúmeras, e cada uma mais própria em levar a alma humana do que a outra. Não é admissível que, em relações tão íntimas entre o Carmo e Nossa Senhora, os carmelitas antigos não tenham conhecido a escravidão a Nossa Senhora. Ao menos aqueles que puderam conviver com ela nessa terra. Mas tudo indica que o profeta Elias, o primeiro a abrir a devoção a Nossa Senhora, teria ele mesmo sido escravo de Nossa Senhora. E que, como ele foi, também Eliseu, que participou do espírito dele, tenha sido. E nada impede de admitir que esse filão tenha de escravos de Nossa Senhora, tenha continuado discretamente dentro da estrutura do Carmo, como um tesouro oculto, mas grandioso para novos tempos. A Ordem do Carmo se desenvolveu um pouco no Oriente Próximo, mas a cristandade daquele tempo pouco correspondeu a ela. Ela não fez os grandes... Resultado, decadência. Resultado, invasão
dos carmelitas, dos sarracenos, etc., e fuga para o Ocidente. Fuga para o Ocidente, os carmelitas fogem junto com outros, e nesse Ocidente católico, cheio de fé, que daí a pouco ia fazer as cruzadas, os carmelitas vagueiam como uma ordem religiosa pouco conhecida, pouco admirada, a ponto de desaparecer. A Ordem do Carmo parecia um tronco seco e velho, que já passara por vendavais e por glórias, e que depois ia se desfazer em pó, o tremendo pó da história, que é o cemitério da humanidade. Nesse momento extremo, Nossa Senhora faz florescer no alto desta vara ressequida uma flor, que é São Simão Stock, eleito geral, que pede o auxílio dela e ela dá o escapulário, quer dizer, a promessa da vida eterna aos que entrassem para essa família espiritual. A Ordem do Carmo refloresce de novo e começa outro período de glória para a Ordem do Carmo. É de acentuar por toda a Igreja Católica a devoção a Nossa Senhora. Daí veio uma série de grandezas que os senhores conhecem muito bem, mas eu aqui acentuo apenas a alternativa miséria elevada ao ponto do quase desaparecimento, novas glórias, é o que eu quero acentuar pelo efeito da visão de conjunto que eu estou traçando juntamente com os senhores. Bem, novas misérias, novas glórias, e os senhores têm então aquele proceder de glórias magníficas que teve talvez o seu ponto mais recente, e certamente um dos seus mais altos pontos, em Santa Teresinha do Menino Jesus, figura do século passado, mas que se tivesse vivido a vida normal de um homem, poderia viver até nosso século, poderia ter sido contemporânea dos senhores. Aí os senhores têm então, mais uma vez, essa alternação. Decai novamente a cristandade. Nossa Senhora anuncia essa queda, anuncia ao torrente de pecados em que o mundo ia se jogar, e ela mesma anuncia depois os castigos, a Bagá e o reino dela. Naquela frase famosa que nós temos no nosso coração, por fim o meu imaculado coração triunfará. E ela anuncia, então, o triunfo dela numa das devoções mais características da teologia marial recente, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Mas é próprio à Igreja, ao espírito da Igreja, amar as grandes sínteses. E no momento em que Nossa Senhora, de tal maneira, proclama a sua realeza futura sob a forma da realeza do coração dela, nesse momento ela aparece com o traje da sua mais antiga devoção, a devoção do Carmo, fazendo uma síntese de toda, do mais antigo e do mais recente, e pronunciando que é pelo coração dela que ela vai vigorar, vai vencer. O que é que isto mostra aos senhores? Mostra aos senhores, novamente, lutas, novamente batalhas, decadência, sofrimento, sangue. Ao cabo de algum tempo, grande glória de novo. Nossa Senhora é glorificada e aí está presente o hábito do Carmo. Isso nos faz sentir que essa Ordem do Carmo, a qual tantos de nós nos gloriamos de pertencer como terceiros, a qual todos nós pertenceríamos se nos tivessem trancadas as portas dela, a qual nós nos pertencemos a um espírito, porque se há o batismo de desejo que faz com que o indivíduo se beneficie de certos efeitos do batismo, ainda mesmo quando não recebendo propriamente o sacramento, também se pode dizer que alguém pode ser, nesse sentido, carmelita de desejo, e nesse sentido todos nós o somos. Então, quer dizer que esta velha vinculação com a Ordem do Carmo, passando por cima de toda a história da devoção marial, faz com que os mais atualizados, mais de dianteira, no bom sentido da palavra, a favor do reino de Maria, da Bagá, esses eram filhos carmelitas dela desde o começo.
A festa de Nossa Senhora do Carmo não pode deixar de ser, portanto, uma festa muito grata a nós. Tanto mais que nesse ano, segundo o bilhete que eu encontro aqui sobre a mesa, fazem 725 anos que Nossa Senhora deu seu escapulário a São Simão Stock, em que, portanto, esta aliança se estabeleceu. O escapulário é a libré do escravo. E ela deu a São Simão Stock a libré do escravo. Quer dizer, 7 séculos mais um quarto de século. Os senhores veem que é uma bonita data e que essa data não podia deixar de ser comemorada entre nós.